Vamos trabalhar aqui, meus amigos, mais um momento de esclarecimento da verdade de Deus, para libertar as pessoas das mentiras. A mentira vem do diabo, então tudo aquilo que é pregado como verdade de Deus, que não condiz com o que Cristo ensinou, é mentira. Se você quer viver a vida com Deus, na verdade de Deus, no caminho com Deus, na vida com Deus, para ter a sua eternidade com Deus, você precisa estar na verdade. E a verdade, para uma vida com Deus, é o que Jesus ensinou. Fora disso, é mentira. Tudo é mentira. Tudo que se pratica, se faz como de Deus, como meio, como regra, como princípio, como forma de viver para Deus, de estar em Deus, que está fora do que Jesus ensinou, é mentira. E eu quero aqui trazer, deixa eu ver aqui se o som está saindo, porque eu comprei esse microfone, mas eu continuo tendo problema porque o som às vezes para e eu estou usando o retorno agora, né? Para poder acompanhar o som saindo do microfone. Deixa eu ligar aqui o retorno. Ok. Quando parar, aí eu vejo aqui no retorno que parou, tá vendo? Ó, sou eu aqui, gente. Sou eu aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu aqui, eu quero aqui. Vou dizer uma coisa, viu? Ok? Vamos ver se está funcionando agora. Eita, caiu aqui. Eita, é muito processo, viu, gente? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Agora. Vamos lá? Pronto. Vamos lá, botei o outro. É 2 microfones. Um parou, o outro vai continuar. Então, gente, vamos lá. Deixa eu dizer aqui para vocês uma coisa. Deixa eu ver aqui. O meu trabalho aqui, como eu estava dizendo, o meu trabalho não é ofender ninguém, tirar ninguém de nenhuma religião, de nenhuma igreja. O meu trabalho que eu faço aqui nas redes sociais, e aonde eu estiver, é pregar a verdade, é esclarecer. Se a pessoa se aborrece comigo porque está vivendo um conceito, um princípio, uma direção que não condiz com a verdade, eu não posso fazer nada. Eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que ministrar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque o meu compromisso é com o reino de Deus. O meu compromisso na pregação do Evangelho
não é agradar as pessoas e nem estar subjugado para pregar princípios e valores de nenhum ministério, igreja, denominação. O meu compromisso é com o reino de Deus. E o compromisso com o reino de Deus é pregar o evangelho, pessoal. É pregar a verdade. É combater o bom combate da fé diante da mentira que o diabo prega para deturpar o entendimento do povo da verdade do evangelho, tirando as pessoas, impedindo e desviando as pessoas de Cristo, da verdade que o evangelho mostra. Quando as pessoas passam a viver uma vida subjugada, como se fosse para Deus, dentro e por meio do sistema religioso igreja, essa vida aí já está vivida em vão para Deus. Essa vida aí está desviada de Deus. Essa pessoa está com o entendimento obscurecido, porque ela vai viver não é pela palavra, ela vai viver por princípios de igreja, por legalismo de igreja, conservadorismo de igreja, vida de prática e de devoção de igreja, não é para Cristo. A vida para Cristo é vivida em Cristo, pela palavra dele. A vida com Cristo de fé não é vivida dentro de igreja, em credo, dogma, sacrifício, penitência, obrigação religiosa. Então, o meu trabalho aqui não é falar mal de igreja por falar, para defender minha religião. Não é trabalhar para ninguém sair de igreja. O meu compromisso aqui é levar o esclarecimento, levar a verdade que as pessoas precisam conhecer para serem libertas, para terem verdadeiramente o conhecimento da direção, do caminho para a vida com Deus. Então, pregar a verdade de Deus é condenar a mentira do diabo. E se o sistema está pregando a mentira, o sistema vai se aborrecer comigo. Porque eu vou pregar a verdade de Deus que vai condenar a mentira do diabo. E eu quero aqui expor para vocês algumas mentiras do diabo pregada dentro do sistema religioso, que as pessoas não estão nem aí para elas, estão vivendo elas achando que estão vivendo para Deus. E essas mentiras do diabo pregada dentro das igrejas, elas tiram as pessoas da vida com Deus, levam as pessoas a negarem a Cristo, desviam as pessoas do caminho, levando as pessoas a viver com a mente cauterizada na mentira de que estão em Deus pelos princípios estabelecidos pelo sistema religioso. A mentira do diabo pregada no sistema religioso. E eu aqui vou expor algumas dessas mentiras. Agora, observação. Eles pregam a mentira com a capa, com o rótulo de verdade. Por quê? Porque eles usam a palavra. Eles usam a palavra para formular as doutrinas de demônios, as heresias de perdição, o evangelho anátema, para pregar os ventos de doutrina, para criar os movimentos vãs. Eles usam a palavra. Como é que eles usam a palavra? Dentro da influência satânica, manipulando, falsificando, deturpando, misturando, adicionando, levando o povo a prostituir, a adulterar na fé. Porque a fé em Deus, ela não é por princípios, credo, regras, dogma de religião. Vivida dentro de religião. A fé em Deus é pela palavra, vivida pelo entendimento e o conhecimento da palavra. A palavra de Deus. Ninguém tem vida com Deus se não for pela palavra do Evangelho. A verdade que vai nos dar o conhecimento para ser livre da mentira. O diabo, ele usa a palavra. Ele levanta os seus obreiros, os quais se denominam homens de Deus, ungidos, anjos de igreja. Qual foi o anjo que Jesus deixou para guardar a igreja dele? Qual é o anjo de igreja que Jesus deixou? Eles usam o texto lá de Apocalipse, interpretam errado, faz uma aplicação totalmente herética, que não tem nada a ver com o pastor de igreja, aquele texto de Apocalipse. Mas vamos lá. Então, o diabo levanta esses homens que se denominam de Deus, ungidos, cheios da unção, profetas, enviados de Deus, para o povo se submeter a eles, a autoridade espiritual. Aí já é uma mentira do diabo.
Então, esses homens, com a influência do inferno, eles usam a palavra e eles manipulam a palavra. São tão falsificadores da palavra que eles não estão nem aí. Eles falsificam a palavra dentro de uma forma assim, bem direta e objetiva. Como é que eles fazem isso? Com a sabedoria do inferno, fazendo uma aplicação, tirando do contexto, interpretando de uma forma que a palavra não dá base para isso. Eles fazem a interpretação deles, eles aplicam a palavra com a mistura do sistema religioso, da mentira do diabo. É isso que eles fazem. E você que quiser viver uma vida verdadeira com Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus, conhecer a verdade, se converter e perseverar na verdade para ter a vida com Deus. Porque enquanto você estiver vivendo, achando que é para Deus, dentro da mentira do diabo, você nunca vai. Alguém chegou para mim e fez assim, mas irmão Wellington, quer dizer que todos os que estão dentro de religião estão perdidos? Tá. Porque a religião não é o lugar para o homem estar em Deus. A religião não é o caminho para o homem se achar em Deus. Todos os que estão vivendo com a sua vida devota, consagrada, a sua fé em Deus por meio da religião, está desviado de Deus. Porque a religião é um instrumento que Satanás usa para deturpar, manipular, falsificar a palavra de Deus e desviar o homem para que o homem não creia em Deus pela palavra, para que o homem não se salve. O próprio Jesus disse isso. Lucas 8,12. O trabalho do diabo é fazer o homem não crer na palavra, tira a palavra do entendimento do homem, para o homem não se salvar. E Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século, referência ao diabo, cegou o entendimento das pessoas para quê? Para não ir para a igreja? Para não estar em culto de igreja? Para não fazer a campanha de igreja? Para não subir monte? Não. Paulo vai dizer que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento das pessoas para que elas não contemplem a verdade à luz do Evangelho de Cristo. Esse é o trabalho do diabo. O sistema religioso não tem nada a ver com Deus. Eu quero que você entenda isso. O sistema religioso não foi colocado por Deus. Não tem nada a ver com Deus, igreja evangélica, igreja católica, religião de Mórmon, religião de adventista, religião de congregação cristã do Brasil, religião budista, religião espírita, religião de testemunho de Jeová. Nada desse sistema religioso tem a ver com Deus. Deus não estabeleceu nada disso. Isso não é obra de Deus, isso não é povo de Deus, isso não é vida com Deus. Porque não é esse o meio que Deus colocou para o homem viver com Ele, estar nele, ter comunhão com Ele, ser aceito por Ele. Deus não orienta ninguém a ir e viver uma vida de fé nele dentro e por meio de nenhuma religião. A religião é um caminho oposto a Deus. Agora, o diabo colocou a religião com a sutileza, com a mentira dele, pregada para o povo de que é ali que o povo encontra Deus, é por ali que o povo serve a Deus, é ali que o povo está vivendo para Deus. Enquanto Deus mostra na sua palavra a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, é o alicerce, é o alvo da fé, é o lugar que devemos estar, vivendo a nossa vida devota, consagrada em obediência a Ele pela palavra, o diabo leva as pessoas a acreditar na mentira dele, como se fosse a verdade de Deus, onde o povo está lá escravizado dentro de igreja, devotando e consagrando sua vida dentro de igreja, vivendo uma vida como se fosse para Deus por meio dos princípios e valores da religião, sendo ali fiéis a credos, a regras, a normas, a crenças, a dogmas de igreja, não de Cristo. A religião tem nada a ver com Deus, seja ela qual for, meu amado. Os princípios e valores da religião são anátema, todos eles. Eu não estou aqui para defender religião evangélica, nem católica, nem nenhuma. Todos eles trabalham a mentira do diabo. Agora, o que é que a religião faz? Qual foi a estratégia do diabo? Vamos usar a palavra para transmitir a mentira para esse povo não conhecer a verdade e continuar perdido usando a palavra. Todo sistema religioso usa a palavra. Mas vá analisar como eles usam a palavra, o que eles praticam, qual o princípio de fé que eles estão vivendo, o que eles estão sendo formados. Analise.
o que os adeptos dessas religiões estão entendendo e praticando? Analise para você ver. Então, veja só. Vou aqui citar agora algumas mentiras do diabo com a capa de verdade, usando a palavra que é pregada dentro do sistema religioso evangélico. A grande mentira pregada, que não é, essa mentira foi principiada pelo sistema religioso católico romano, a mentira de igreja, casa de Deus. Lugar central para viver a fé. Quem pregou isso foi o sistema católico romano, aonde se declarou a Igreja de Cristo, aonde se declarou a religião cristã, aonde se declararam os líderes, o pontífice, para o povo se submeter à autoridade espiritual. Quem trouxe essa mentira do diabo para contaminar e impedir as pessoas da verdade de Deus? Essa mentira foi principiada, foi trazida pelo sistema católico romano, que hoje também é pregada por todos os outros do sistema religioso, e principalmente pelo sistema religioso evangélico, que o sistema religioso evangélico é uma ramificação do sistema religioso católico. Toda a denominação evangélica saiu do sistema católico romano, com um rótulo diferente, mas propagando a mesma mentira de Satanás, encoberta como se fosse verdade de Deus. Vamos lá. A mentira de igreja, casa de Deus. Vejam só. Jesus, ele nunca estabeleceu, ele nunca conduziu, orientou e dirigiu ninguém a nenhuma igreja, denominação, sistema religioso como igreja dele. Aí a Igreja Católica pegou essa mentira, usando a palavra de Deus, distorcendo para aplicar a mentira como verdade, usou o texto lá que Jesus diz: sobre esta igreja edificarei a minha igreja. Aonde a Igreja Católica cria a ideia de que a igreja ali está estabelecida em Pedro, e a igreja que Jesus criou, estabeleceu, foi a Igreja Católica. Só que o texto, Jesus não está estabelecendo igreja, instituição. A Igreja Católica já existia antes de Jesus, o sistema católico romano. Só que a partir de Cristo pegaram o evangelho e fizeram uma mudança na roupagem. Colocaram agora o sistema religioso católico romano como religião cristã. Pegaram Cristo, centralizaram dentro da religião, subjugaram Cristo à autoridade dos líderes religiosos e condicionaram o povo a viver a fé em Cristo, encontrar Cristo e viver para Cristo dentro da igreja, instituição. Foi assim ou não que aconteceu? É assim ou não é que o povo vive hoje no sistema religioso evangélico? Então vamos lá. Aí o sistema católico trouxe a ideia, a igreja de Deus é a igreja católica. E aqui você tem que viver a fé, porque aqui você é de Deus, é aqui que tem salvação. O próprio Papa, ele declarou, esse não, outro anterior a ele, que morreu, ele declarou que ninguém pode ter a vida eterna fora da igreja católica romana. Dentro das igrejas evangélicas, prega isso também ou não? A verdadeira é essa, é aqui que tem a vida eterna. A Congregação Cristã do Brasil, eu tenho um vídeo dos anciões pregando e dizendo que ninguém pode ser salvo se não estiver dentro da Congregação Cristã do Brasil. Olha o que ele disse para justificar isso. Que a Congregação Cristã do Brasil, o sistema religioso, igreja evangélica, a Congregação Cristã do Brasil, é a graça por onde o homem é salvo. Usar o texto de Efésios 2, 8 e 9 para tentar justificar essa mentira do diabo como verdade de Deus, que não tem nada a ver. A graça de Deus não é instituição religiosa, é Cristo. A graça de Deus, por onde somos salvos, é Cristo. É a graça que foi manifestada para nos salvar. O favor de Deus é Cristo na nossa vida, irmão. Mas veja como a mentira é pregada, usa uma palavra e o que acontece? A multidão está lá, vivendo como se fosse para Deus, cheio de jugo, de fardos, de servidão, cheio de regra, de norma, de obrigação, subjugado a uma vida ativa, de compromisso, de responsabilidade, de atividade dentro das igrejas, subjugado a uma forma de comer, de beber e de vestir que o sistema coloca. Isso é escravidão e o povo pensa que está em Cristo liberto. Se estivesse em Cristo, não estava dentro de nenhum sistema religioso, escravizado na mentira de Satanás, vivendo subjugado. Quem está em Cristo está liberto.
Quem está em religião está preso. A religião prende, oprime, subjuga a pessoa. Cristo liberta e tira o fardo pesado e faz a pessoa viver a liberdade ampla numa fé em Deus verdadeira, por Cristo. Então veja, o diabo ele trabalha a mentira com a palavra, ele usa a palavra para... Por isso que Paulo vai dizer, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, Paulo vai dizer que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O cara vem a mim trazendo um argumento de heresia usando a palavra. Como é que eu vou me defender? Usando a palavra. O diabo foi tentar Jesus com o quê? Com cachaça? Com mulher? O diabo tentou Jesus com o quê? Com a palavra. Ele usou a palavra para tentar Jesus. Só que o diabo usou a palavra distorcida, deturpada, de uma interpretação para tirar Jesus daquilo que o Pai estabeleceu para ele cumprir. Você está entendendo isso? O diabo usa a palavra. Vamos lá para Adão, quando ele consegue derrubar a humanidade, que é o ser humano, o pecado onde foi principiado lá em Adão no Éden. Paulo vai dizer isso, Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão. E pelo pecado a morte, a partir dali surgiu a condenação na humanidade. E a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. A condenação foi generalizada para toda a raça humana. Porque toda a raça humana agora é pecadora, tem a natureza pecaminosa, que não se submete a Deus. É preciso um novo nascimento, uma restauração, uma transformação. E isso só acontece pela fé em Jesus Cristo. Não é pela vida dentro de igreja, mudando a aparência, vivendo a formalidade religiosa. Então, o diabo vai tentar Adão. Ele usa o quê? A palavra para distorcer o entendimento de Adão daquilo que Deus disse. Porque Deus disse a Adão, não comerás, porque se comer, morre. O diabo vem e diz, não, Adão, come, não morre não, porque Deus está querendo te enganar. É que ele não quer que tu seja igual a ele. E o que é que o diabo faz aí? Aguça a soberba do homem. Aguça o homem a querer uma posição de Deus para ele. Foi isso que o diabo fez. E Adão, infelizmente, não se submeteu a Deus, resistiu a Deus e se submeteu ao diabo, irmão. Foi lá e desobedeceu aquilo que Deus orientou a ele a não comer. Ele pagou para ver. Ele não creu na palavra e logo entrou em maldição. E é o que acontece hoje. Por isso que Jesus vai dizer, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. A palavra dele, não é a palavra que os homens estão pregando em nome de Deus. É a palavra dele, é a palavra de Deus, é Jesus. Bem-aventurado é quem pratica a palavra de Deus, é Jesus. Praticar o que ele ensinou. As pessoas estão aí praticando tudo, menos a palavra. Estão praticando sua vida escrava na religião, estão praticando suas obras, estão praticando seus usos e costumes, estão praticando suas atividades de culto, estão praticando seus rituais, seus cerimoniais, estão praticando sua vida de submonte, de campanha, de pacto de voto, estão praticando suas vidas de atividade, de atração e entretenimento de igreja, estão praticando a sua vida de santidade, de formalidade religiosa, só não praticam a palavra porque não estão com a palavra iluminando o seu entendimento. Estão nas trevas, irmão. A mentira do diabo propagada dentro do sistema religioso evangélico é grande. Por onde muitos estão presos na maldição, pensando que estão na bênção. Só por causa da conveniência, do bem-estar, do momento satisfatório, de sociais, de atividade, de entretenimento, de atrações, de eventos. O povo está se maravilhando nisso. No emocionalismo, nos movimentos, nas mentiras pregadas como fosse Deus falando. Os falsos profetas se levantando com feitiçaria para adivinhar a vida do povo, para prever o futuro do povo, e o povo achando que é Deus. O povo tudo distraído nesses movimentos perdidos da palavra. A palavra lá não tem sido prioridade nem levada para o povo. Eles usam a palavra para criar movimento de campanha do azeite. Usam a palavra para criar culto de vitória, culto da prosperidade, culto da pedra de Davi, culto da muralha, das 7 voltas, da marcha. Eles usam a palavra para criar as heresias. A palavra não está sendo usada para levar você a Cristo, a Deus.
Eles não transmitem o ensino da palavra, eles transmitem a mentira deles como ensino e doutrina para vocês viverem dentro do sistema religioso. As grandes mentiras que o povo está vivendo lá, como se fosse verdade de Deus. Eu vou citar algumas aqui na sequência. Casa de Deus, lugar onde se adora Deus, igreja, dízimo, ceia, batismo, guardar sábado, viver pacto, voto, campanha, sacrifício para Deus abençoar. Olha quantas mentiras. Aí você agora chega para mim e diz assim, mas irmão, o senhor está errado. Porque Jesus mandou batizar, Jesus mandou fazer a ceia. Aí eu digo a você, vamos lá, me corrija com a palavra. Eu não estou aqui para debater, defender, expor o meu entendimento, o que eu acho, o que eu penso. Eu estou aqui para trabalhar com a verdade pela luz das Escrituras. Essa é a verdade. Eu estou aqui para trabalhar o meu argumento pela luz das Escrituras. Aí você chega para mim e diz, mas irmão, o senhor está errado. Porque Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. É aí onde está o erro que você está vivendo. Pela mentira do diabo pregada por esses homens, que interpretam a palavra e cria essa interpretação anátema, para levar vocês a submeter a esse ritual de batismo nas águas feita por eles dentro da igreja. Porque quando Jesus, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e o 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, Jesus não está estabelecendo aí um batismo de igreja para você crer nele e ir para a igreja se batizar pelo pastor, pelo líder da religião, para ser salvo. Jesus não está trabalhando dentro desse contexto aí. O contexto do batismo aqui que Jesus fala não é o batismo de igreja dentro de água feita pelo homem. O contexto do batismo que Jesus fala aqui é o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é ele, e quando o homem se converte a ele é que é batizado. E o homem só pode se converter a ele pela mensagem do Evangelho. Se o homem crê com arrependimento, ele é batizado. O que é o batismo? É receber o Espírito Santo para a garantia da remissão de pecado e para o homem ser selado para a salvação de Deus. Não é da boca para fora, irmão. Está pensando que salvação com Deus é porque você está numa igreja, tem carteira de membro porque se batizou na igreja? Salvação tem que ter a garantia dela, irmão. E a garantia da salvação é o Espírito Santo na vida de quem se converteu a Cristo, verdadeiramente. Não é na vida de quem está vivendo uma vida de fé em Jesus dentro da igreja. Nas mentiras pregadas dentro das igrejas. Então Jesus não está estabelecendo batismo para ninguém. Não, irmão Wellington, mas Jesus se batizou para dar o exemplo. Para quê? Que exemplo? Onde é que tem isso? Jesus se batizou, se deixou ser batizado por João Batista, que era o batismo ali para o povo de Israel, não é para o cristão. O batismo de João tem nada a ver com o Evangelho, não era o Evangelho, não era uma ordenança de Cristo. Então, quando Jesus se submete a ser batizado, é para que se cumprisse o que o Pai falou para João, que através do batismo, João conheceria o Messias. Através do batismo que seria dado a ele o sinal de uma pomba repousando nele, o Espírito Santo em forma de pomba, para que João conhecesse o Messias, que ele estava preparando o povo para receber. O batismo de João não era para levar ninguém aí a Deus, era para preparar o povo para receber Cristo, por onde o homem chegava a Deus. O batismo de João não era para levar arrependimento de pecado, remissão de pecado para ninguém. O batismo de João era para preparar o homem voltado para receber Cristo, para receber a remissão de pecado, porque remissão de pecado o homem só alcança pela fé em Jesus Cristo, não é por batismo de água como vocês pregam. Essa mentira do diabo dentro da igreja. Vocês estão entendendo isso? O texto vai dizer isso que eu estou falando aqui, vai confirmar, porque eu prego dentro das Escrituras. Primeira carta do apóstolo João, no Evangelho que ele escreveu, no capítulo 1, versículo 30 ao 33. Dá uma lidinha lá nesse contexto, que tu vai entender isso que eu estou aqui ministrando. João,
ele foi levantado para batizar o povo de Israel, preparando esse povo para receber o Messias. Jesus se deixou batizar porque Deus tinha dito a João que ele ia conhecer aquele que era o Messias através do batismo. Não foi porque Jesus se batizou para dizer aos seguidores dele que se batize também. Olha como eles usam a mentira. Não, Jesus deu o exemplo. Eu conheci um desses pastores heréticos que ele disse a mim que Jesus fazia parte de uma igreja. Jesus, como judeu, ele poderia ser devoto a uma religião judaica, ou a religião farisaica, ou qualquer outra. Só que Jesus, ele não foi de nenhuma religião judaica. Nem a farisaica, nem a saduceu, nem os escribas, nem os essênios, Jesus não se filiou. Jesus não propagou valores e princípios, não conduziu ninguém a nenhuma religião judaica. No tempo de Jesus tinha muita religião, igreja, que a gente pode dizer, e Jesus não se filiou a nenhuma delas. Jesus, ele levava uma mensagem que contrariava e reprovava tudo que era vivido em nome de Deus na religião. Aí chega um pastor herético e dizer que Jesus ele era membro da igreja de João Batista, ó, porque ele se batizou por João. Ele era membro da igreja de João Batista. Olha para aí, rapaz, onde o povo está recebendo o ensino. Ensino herético, desses heréticos que não sabem, ou muitos não sabem e muitos são tendenciosos. Deturpa a palavra propositalmente. Porque a palavra não ensina isso, irmão. Esses homens não têm compromisso com o evangelho. Não têm compromisso com a verdade. Não estão na direção do Espírito Santo. Se tivessem, não criava outros meios substituindo Jesus. Então isso mostra que esses homens não são de Deus. São obreiros de Satanás transfigurados como homens de Deus. É lobos vestidos de ovelha. Falsos profetas que Jesus nos advertiu. Acautelai-vos desses homens. Então, são muitas as mentiras pregadas dentro do sistema religioso evangélico. Jesus não mandou ninguém ser batizado. Jesus não mandou os apóstolos batizar ninguém nesse ritual religioso de igreja. Quando Jesus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus não está mandando os apóstolos abrir igreja, batizar o povo para se tornar membro dele. O batismo aqui é com a pregação do evangelho, para que aquele que crê com arrependimento seja batizado e receber o dom do Espírito Santo. Não é com batismo de água. O dom do Espírito... Aprenda uma coisa aqui. Um indivíduo chegou para mim, um indivíduo religioso, uma pessoa, né? Indivíduo é uma pessoa religiosa, da religião evangélica, e ele disse a mim, agora eu te peguei, irmão, tu tá errado. O apóstolo Pedro, ele mandou se batizar. Ele disse, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus para o perdão de pecado e receberei o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Eu disse a ele, vamos examinar o texto. O que você está falando, o texto não está dizendo isso. Aquilo que você está aplicando, o texto não diz isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro vai dizer assim, diante do contexto onde o povo estava perguntando a eles como eles poderiam se salvar da ira de Deus, e Pedro vai dizer, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não está mandando ninguém se batizar, indo para uma igreja. Pedro não está pregando o batismo de igreja. Pedro não está ordenando a ninguém ir para uma igreja se batizar. O que é que Pedro está dizendo dentro do contexto aqui? Veja o que o texto está dizendo. Vamos examinar o texto. Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão de pecado e para receber o dom do Espírito Santo. A pergunta é, qual é o meio que o homem recebe a remissão do pecado? É pela fé em Jesus, no sacrifício de Cristo, ou por batismo nas águas? Será que existem dois meios do homem receber a remissão de pecado? Não, você tem que crer em Jesus
Mas tem que se batizar nas águas pelo pastor dentro da igreja, para você receber remissão de pecado e receber o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Peraí. Quer dizer que a salvação ela é condicionada a crer em Jesus e há um ritual dentro de uma religião feita pelo homem? Então, qual é o batismo que você está se submetendo? Porque se você for da igreja evangélica, tem o batismo da igreja católica. Se você for da igreja católica, tem o batismo da igreja de Mórmon. Se você for da igreja de Mórmon, tem o batismo de outras e outras religiões. Então, qual é o batismo que você vai se batizar para poder ser de Deus? Jesus, ele não estabeleceu esse cerimonial do batismo para ninguém viver. Isso é uma prática que é ensinada para o povo pela falsificação da palavra que esses pastores fazem. Pedro, Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro não está aí estabelecendo o batismo nas águas. Esse batismo que Pedro fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecado, é com o arrependimento para que o homem se condicione a receber o Espírito Santo, quando ele se arrepende pela fé em Jesus. O homem agora encontra e alcança a remissão do pecado e recebe o dom do Espírito Santo no ato da fé, com arrependimento, é por onde ele é batizado, não em água, pelo Espírito Santo. João Batista disse, eu batizo com água, para a remissão de pecado, que era para preparar o povo de Israel para receber Jesus, não era para o povo ir a Deus. E João vai dizer, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele batiza com o Espírito Santo. É esse o batismo que Jesus fala, é esse o batismo que Pedro está falando aqui em Atos capítulo 2, versículo 38. Aí você pode me questionar dizendo assim, mas irmão Wellington, então por que Pedro batizou? Porque Filipe batizou o eunuco. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa é a manobra que o diabo faz, usando a palavra para enganar, deturpar e tirar o povo da verdade. O diabo usa a palavra de Deus dentro de situações que vai fazer o povo entender que aquilo que está ali na palavra sendo falado é aquilo que tem que se viver. Não. Não. Porque Pedro, Filipe e alguns outros apóstolos batizaram dentro de uma circunstância aonde ainda naquele momento, eles ainda viviam a prática judaica. E as pessoas que tinham conhecimento da prática judaica ainda queriam participar dela. Por exemplo, o eunuco, quando pede para se batizar, é porque ele conhecia o batismo de João. E ele pede para se batizar. Mas o apóstolo Pedro, Filipe, não pregaram o batismo como regra, não pregaram o batismo como ordenança. Pedro batizou a família de Cornélio. Mas ali não foi uma pregação de Pedro doutrinária, não foi uma ordenança. A salvação de Cornélio, a vida de Cornélio para Deus, ela aconteceu no momento que ele creu em Jesus. O batismo com o Espírito Santo eles receberam ali naquele momento. Foram salvos. Foram batizados ali naquele momento. Por Cristo. Então, o batismo nas águas, esse cerimonial religioso de igreja, não tem nenhuma base bíblica. Usam textos fora do contexto, isolam e aplicam a doutrina que não tem nada a ver, que os apóstolos não pregaram essa doutrina do batismo. Paulo vai dizer, nem todos são batizados. E aí? Paulo vai dizer, eu não fui chamado para batizar. Eu fui chamado para pregar o evangelho. É isso que leva o homem a Cristo. Esse é o poder de Deus por onde o homem é salvo. É pela pregação do evangelho. Não é por ritual nem cerimonial. Então, o batismo pregado hoje dentro do sistema religioso não passa de uma estratégia para prender você e tornar você membro, propriedade, negócio do sistema, aonde agora você vai estar compromissado como
propriedade do sistema para servir ao sistema. Você está entendendo isso? Vamos lá. Outra mentira pregada dentro do sistema religioso evangélico. Ceia. Santa Ceia. Primeiro, Jesus nunca falou, nem os apóstolos, de Santa Ceia. Esse termo Santa Ceia já é uma articulação do diabo para impressionar o povo nesse ritual. Eita, a ceia é sagrada, a ceia santa, eita, a ceia. E mistificam, tá? Dentro do sistema católico romano, eles mistificam esse momento, esse ritual de ceia. Eles mistificam. Eles criam a ideia de que ali é o corpo verdadeiramente e o sangue de Cristo, naquele momento, se transformam. Dentro das igrejas evangélicas, a mesma coisa. Eles mistificam e cria aquele movimento. Eita, eu estou sentindo, esse culto está maravilhoso. Eita, você está sentindo a presença. Olha que culto maravilhoso de poder é o culto da ceia. Tem pastor dizendo que quem não vai para o culto da ceia, que é o culto mais importante da igreja, ó, o culto de ceia. Aonde Jesus... Vamos lá. Só uma perguntinha para vocês. Aonde Jesus instruiu alguém a viver algum culto dentro de alguma igreja? Hoje o povo está dentro desse entendimento, tem que ir para o culto na igreja, tem que estar na igreja adorando a Deus, tem que estar na igreja cultuando a Deus. O que é culto? O que é adorar a Deus? O povo precisa aprender isso. O povo está na ignorância, sendo instruído na mentira do diabo pregada por esses homens dentro da igreja. Jesus não estabeleceu ceia, nem Paulo pregou esse movimento de ceia, nem os apóstolos estabeleceram nenhuma ceia como regra para o cristão viver esse cerimonial como é nas igrejas evangélicas todo mês. Nas igrejas católicas. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Aí você chega para mim e diz, mas irmão Wellington, eu te peguei agora. Pegou nada, irmão. Eu estou na verdade. Eu prevaleço porque eu estou na verdade. Eu falo isso com ousadia, porque eu estou na verdade. Pode vir qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer sábio, mestre, doutor das escrituras. Eu não tenho diploma nem anel de formatura no dedo de teólogo, mas eu tenho conhecimento da verdade do evangelho. Isso para mim basta. Você está entendendo? Nenhum teólogo vai me convencer, nem provar nas escrituras que ceia é a ordenança de Cristo para a igreja e nem foi ensinada pelos apóstolos. Aí você chega e diz, irmão Wellington, mas Jesus ensinou. Mateus, vamos lá, capítulo 26, versículo 26. Leia o contexto desse texto, que você vai entender ali uma coisa muito importante que é preciso você entender. Mateus capítulo 26 não tem nada a ver de ceia, dessas ceias que vocês vivem, esse ritual de igreja. Mateus capítulo 26, estava Jesus com os seus apóstolos lá em Israel e era chegado o período da Páscoa, a festa judaica que foi estabelecida por Deus para os judeus celebrarem todo ano para lembrar da sua libertação do Egito. Vamos ver aqui o texto? Olha o que o texto diz. Vamos ler Mateus capítulo 26. Vamos ler o versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus perguntando, Senhor, aonde queres que façamos os preparativos para comemorar a Páscoa? Então observe aqui. Jesus estava aqui dentro do contexto da Páscoa, porque aqui era uma festa judaica. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, eles estavam ali para comemorar essa data. Só que Jesus agora, aprendam isso, irmão, é muito importante entender isso. Outra coisa que é preciso observar para você entender, essa Páscoa aqui não era um ritual de igreja, era uma janta, um momento de alimentação. Não era um ritual, era um momento de alimentação, comer mesmo, encher o bucho. E Jesus aqui com os seus discípulos está nesse momento, onde ele estava lá no cenáculo, reuniu os discípulos ali, que os judeus nesse momento festivo tinham que reunir a família e ali se alimentar do cordeiro, dentro daquele ritual que foi estabelecido lá no Egito. E Deus disse a Moisés, Moisés, manda o povo fazer isso perpetuamente.
Você vai encontrar isso lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Que eu fiz um vídeo aí e citei o texto errado. Citei Gênesis. Mas o que vale não é o texto, é a pregação, é a informação que eu estou levando. Eu posso citar até o texto errado, mas eu não posso interpretar errado o que eu estou falando a palavra. Mas é bom citar o texto certo para as pessoas localizar e examinar. Então examine lá o que Deus estabelece, a Páscoa. Êxodo capítulo 12, é estabelecida a Páscoa ali. O momento que os judeus tinham que celebrar, matando o cordeiro e comendo o cordeiro com a família. E Jesus aqui, Mateus capítulo 26, versículo 26, Jesus não está estabelecendo nenhuma Páscoa, nenhuma ceia, nenhum ritual de igreja como hoje vocês vivem na direção dos seus pastores, todo mês celebrando esse ritual. Não, porque Jesus mandou. Jesus está no contexto aqui dos judeus, da festa judaica. Os apóstolos que estavam aqui com Jesus eram judeus, Jesus era judeu e tinham que comemorar. Só que Jesus agora, nessa comemoração, ele reúne os judeus, que era a família dele agora, os discípulos, para esse momento de alimentação, jantar, se alimentar. Não era um ritual de igreja que Jesus ia mandar o povo fazer. E Jesus agora aqui, ele vai celebrar a Páscoa dos judeus, mas com uma forma diferente para os discípulos. Ele agora vai transmitir para os discípulos uma orientação do Novo Testamento, agora da nova aliança, que vai se realizar com a morte de Jesus. Jesus não matou o cordeiro aqui. Jesus não estava comendo a carne do cordeiro. Jesus agora pega um pão, pega um copo de vinho, uma taça, e passa para os discípulos. Eles se alimentam ali, dentro disso. E nesse momento de alimentação, Jesus agora vai mostrar a morte dele, que vai ser o meio da libertação, não só do povo judeu, mas de toda a humanidade. Libertação essa que não era física, era a libertação espiritual do pecado. Jesus agora vai mostrar, dentro dessa ceia, aos seus discípulos, onde ele estava comendo com os apóstolos, Jesus agora vai mostrar o que vai acontecer com a morte dele. Ele pega o pão e ele pega o vinho e mostra: o pão é o meu corpo que eu entrego por vocês, o vinho é o meu sangue derramado por vocês. Para Jesus agora, ensinando aos apóstolos que ele vai morrer para nos libertar da escravidão de Satanás, do pecado. Jesus não estava dando ali uma ordenança de cerimonial para os apóstolos fazerem. Ele estava ali numa ceia dentro do contexto judaico da lei. A ceia. Só que Jesus agora comemora não mais comendo o cordeiro, como era feito pelos judeus. Jesus faz uma alimentação diferente ali para passar para os discípulos um ensinamento. E ele não mandou os discípulos colocar esse ensinamento como ordenança para o cristão viver, como hoje é vivido dentro de igreja. Qual é o texto que os pastores usam para tentar justificar esse cerimonial, esse ritual de ceia que não tem nada a ver com ordenança para o evangelho? Que Jesus não orientou ninguém a viver isso. O Evangelho não ensina isso. Mas qual é os textos que os pastores usam para tentar justificar esse ensino desse ritual que não tem nada a ver? Mateus 26, 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Quando Paulo ali vai falar no sentido da ceia e citar o que Jesus ensinou naquele momento do alimento que os irmãos estavam tendo. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, Paulo não está falando de ceia, cerimonial religioso. Esses textos não dão base para esse princípio ensinado. Então, nem ceia, nem batismo, Jesus não ordenou. Essa ceia de igreja, esse batismo de igreja, que é pregado pelos líderes, é heresia. Jesus não ensinou isso, irmão. Isso não tem base bíblica. Fredson Amorim, bom dia, meu irmão Fredson. Paz e graça, amém, meu irmão, em nome de Jesus. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui o comentário do irmão Fredson, que eu gosto de interagir com os irmãos.
A ceia celebrada é ensinada pelo apóstolo Paulo. É não, meu irmão. Eu estou falando disso agora. Esse texto aí, Paulo não está falando de ceia de igreja. Ali era um momento de alimentação. Primeiras coisas, eu estou agora explicando isso, irmão. Mais antigo que temos sobre a instituição deste rito. Primeiro que Jesus não deixou nenhuma instituição. A instituição que vocês vivem, a instituição religiosa é que criam esse rito. Jesus não deixou nenhuma instituição e nem tampouco nenhum ritual para o cristão viver. Eu estou explicando isso aqui, irmão Fredson. O senhor está chegando agora, mas eu estou explicando isso aqui. E o texto que o senhor deu para tentar justificar essa ideia de ceia tem nada a ver com esse ritual que é praticado dentro das igrejas. Paulo não está instruindo ninguém a esse ritual de igreja. Essa ceia aí que Paulo fala, de 1 Coríntios, não é nenhum ritual. Primeiro, não é dentro de igreja. Eram os irmãos que se juntavam para o alimento, aonde era coletivamente uma janta, que se juntavam para comer. Não era uma ceia, um ritual religioso, não era um culto de igreja. Está entendendo? E aí havia uma bagunça, porque um comia mais e deixava o outro sem comer. E dentro do contexto, vai aprender esse contexto aí que o senhor vai entender isso. Então, não tem base bíblica, irmão. Não tem. Pode usar aí 1 Coríntios, pode usar Mateus 26, 26. Jesus não estabeleceu esse ritual de ceia. Por quê? O povo está preso nessa tradição. Essa tradição vem sendo trabalhada ao longo dos séculos. Quem trouxe essa ideia de ceia? Quem trouxe essa ideia de batismo? Quem trouxe essa ideia de igreja, casa de Deus? Quem trouxe essa ideia de pastor, padre ou papa, autoridade de Deus? Foi o sistema católico romano, que hoje é vivido pelos demais sistemas religiosos e principalmente pelo evangélico. Sistema religioso evangélico é uma das piores seitas que existe, que pregam a mentira do diabo manipulada como verdade de Deus. Falsificam a palavra de Deus de uma forma subliminar, astuciosa, tendenciosa, encobertamente o povo vivendo heresia de perdição. O povo mistificando o culto, mistificando o ritual, mistificando o lugar, mistificando um bocado de coisa. Isso é idolatria, feitiçaria, paganismo. Evangelho não. O evangelho não ensina nada disso, irmão. Me mostra onde Pedro, Paulo, João, qualquer apóstolo ensinou ceia. Ordenou alguém se batizar. Me mostra aí, não tem. E os textos que você vai dar, eu estou explicando aqui. Analise dentro do contexto que você não vai ver isso. Esse texto que o irmão Fredson deu, de 1 Coríntios capítulo 11, só esses textos que vocês usam. 1 Coríntios e Mateus 26, para justificar essa ideia de ser esse ritual religioso de igreja. Isso aí não está trazendo base, isso aí não dá base, nem é princípio para isso. O texto não está ensinando isso não, viu, meu irmão? Esse texto aí não está ensinando isso não. A mentira é generalizada. Eu não estou generalizando, eu estou pregando a verdade, irmão. Eu estou mostrando a mentira que muitos estão vivendo dentro da igreja. A mentira dentro de ritual, dentro de vida de obrigação, dentro de vida de cumprir, de devoção, dentro de ritual, de movimento, tudo é mentira. Hoje em dia, é tanto movimento dentro de igreja, movimento de cura, movimento de milagre, movimento de poder. Os apóstolos não pregaram isso. Hoje o povo cria o culto da cura, o culto da libertação, o culto do expulsar demônio, o culto de Deus operar, o culto do milagre. Isso tudo é propaganda, meu irmão. É propaganda, mercado da fé. É para atrair o povo. O povo tem que ser atraído no objetivo da mensagem do evangelho. Não é dentro desses movimentos, não é dentro dessas doutrinas, dessas heresias. Tudo isso é heresia, irmão. O evangelho não ensina nada disso. Vocês podem não aceitar, vocês podem argumentar, vocês podem criar suas ideias, vocês podem viver sua vida de tradição religiosa. Quer estar em Deus verdadeiramente? Se convertam à verdade, conheçam a verdade, sejam libertos, irmão. Sejam libertos. Não, meu irmão, não é só nas igrejas evangélicas, não. Não é bater. Olha como vocês entendem a coisa. Olha como vocês entendem. O irmão bate muito, entende? Analisa o que eu falo. Pregar a verdade e condenar a mentira não é bater. É reprovar. Jesus disse
A palavra de Deus nos orienta a condenar as obras infrutuosas das trevas. Esses ensinos de igreja evangélica, católica ou qualquer outra, é obra infrutuosa das trevas, irmão. Não é bater. Jesus bateu muito na religião ou não? Jesus bateu muito no religioso fariseu ou não? Não é bater. Jesus condenou e reprovou o que eles viviam, ensinavam e levavam o povo a praticar. Vocês precisam aprender com Cristo, não ficar defendendo igreja, nem vida de igreja, irmão. Tá não, meu irmão. Igreja está dentro da mentira. Não tem igreja Madureira, não tem igreja Assembleia, todas elas pregam a mesma mentira. Umas encobertas mais do que a outra. Porque todo pastor de igreja vai pregar dízimo, todo pastor de igreja pega a igreja como casa de Deus, todo pastor de igreja vai levar o povo a viver escravizado, devoto dentro dela. Todo pastor de igreja vai levar o povo a se submeter a ritual de batismo, de ceia, de guarda-sábado, de dadismo, todos eles. A mentira do diabo está generalizada na humanidade, em todo o sistema. Só quem está livre dessa mentira é quem está na verdade. A verdade não é nenhuma igreja, é Jesus. É nele que devemos estar. Então, quando eu prego a verdade, eu prego não é para um grupo nem para outro, é para todos que estão na mentira. Generalização, sim, porque o mundo está dentro da mentira. Então, nós temos que pregar a verdade. Eu não estou aqui para buscar posição dentro de igreja. Eu não estou atrás de ministério que ninguém me deu oportunidade de igreja. Eu estou aqui para cumprir o ministério que Deus me deu, pregar a verdade e condenar a mentira do diabo pregado dentro dessas igrejas. Então é isso. É mentira, irmão. O sistema religioso, sim, meu irmão Fred. Aonde tem as maiores mentiras de Satanás sendo pregada como verdade de Deus. E o povo nem percebe dentro desse entendimento, não. A igreja é o lugar. É o lugar da comunhão. É o lugar que Deus deixou. É uma instituição para viver. Quem disse isso? Aonde está Jesus ensinando isso? A gente pode pensar e achar o que quiser, mas se quiser viver na verdade de Deus, é pela palavra. Então, ninguém vai mostrar nenhuma base para argumentar essa ideia de igreja, de batismo, de ceia. Jesus não deixou isso. E não venha trazer texto isolado, porque eu conheço, sei. Eu não me prendo no texto lido. Eu vou examinar o contexto e o texto. Para ver o que ele está falando dentro do momento da situação. Não é dentro do que eu entendo. Está entendendo, meu irmão? Então nós temos que trabalhar a verdade, irmão. Ninguém está aqui para defender a igreja A, igreja B, bater em igreja, bater em religião. Pregar a verdade é aquilo que Jesus disse, é aborrecer o mundo. Jesus disse em João 7,7. Eu aborreço o mundo, porque eu testifico que as suas obras são más. Sabe como era que Jesus testificava? Pregando o evangelho. Jesus aborreceu. No tempo de Jesus tinha também, como hoje, muitas igrejas, só que hoje tem mais. No tempo de Jesus tinha a igreja dos fariseus, tinha a igreja dos saduceus, tinha a igreja dos escribas, dos assênios, dos zelotes, tinha a igreja dos samaritanos, tinha vários conceitos religiosos no tempo de Jesus. Aí eu te pergunto, irmão Fred, qual foi a igreja que Jesus pregou e defendeu? Qual foi o conceito religioso? Jesus ele veio trazendo as boas novas, a verdade que o homem precisava conhecer para chegar a Deus. Se a verdade tivesse dentro de alguma igreja, não precisava Jesus ter vindo. Se o homem, para viver com Deus, fosse por meio de alguma igreja, denominação, instituição, não precisava Jesus ter vindo. Jesus veio porque não tinha outro meio para o homem chegar a Deus. Ele veio porque a humanidade estava mergulhada na mentira, aprisionada. Ele veio pregando a verdade para libertar. Jesus aborreceu o sistema. Jesus contrariou o sistema. Tanto é que os líderes do sistema religioso perseguiram Jesus. Jesus não pregou nenhuma denominação religiosa. Ele, como judeu, ele poderia viver uma religião judaica. Ele não viveu nenhuma religião. Ele não estava sendo adepto de nenhuma religião. Ele veio para mostrar ao povo que não é por religião, nem por igreja nenhuma, que o homem chega e vive para Deus. É por ele, crendo nele, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ah, mas eu sei disso, mas está vivendo no caminho errado, está dentro de mentira, está vivendo uma vida com Deus fora da vida que é Jesus. Como é que você sabe? Está entendendo, irmão? Não, a verdade está em Jesus, irmão Fred. Não está dentro de nenhuma igreja, nem tampouco de nenhuma instituição religiosa ou da internet.
O conhecimento do Evangelho está no Evangelho, irmão Fred. Não está dentro da igreja, não. Dentro da igreja, o que está lá é a mentira do diabo, tirando vocês do Evangelho, com esse entendimento que vocês têm. Aonde é o lugar de encontrar Deus? Qual é a igreja que você encontra Deus? Nenhuma. É na pregação do Evangelho. Só que o diabo privou as pessoas desse trabalho de pregar o Evangelho e levou as pessoas a estar centralizada, vivendo restrita, subjugada nas 4 linhas do sistema dentro da igreja. O Evangelho tem que ser pregado por cada um de nós que estamos em Cristo, liberto pelo conhecimento do Evangelho. Tem que ser levada para as pessoas. A formação do conhecimento de Cristo não é por meio de uma igreja, é por meio de discípulos de Cristo, que faz outros discípulos. E nós temos que entender uma coisa: se tem um lugar hoje que você não vai viver para Deus, é dentro da igreja. Porque aonde o diabo estabeleceu o trono dele e a mentira dele está sendo pregada, é dentro das igrejas. Não procure Deus dentro de igreja nenhuma. Procure Deus na palavra, no Evangelho. E seja prudente ao ouvir quem está pregando o Evangelho, se realmente é o Evangelho. Jovem, criança, velho, qualquer pessoa só pode conhecer e aprender de Deus pela pregação do Evangelho, que tem que ser levada por nós, não dentro de igreja. O problema hoje é esse. Fizeram um monopólio, manipularam e colocaram o mundo de Deus, a condição de Deus, a vida com Deus dentro de igreja. Restringiram Deus dentro de igreja. Subjugar o povo a uma vida com Deus por meio de igreja. E ai de vocês, se não tiver igreja. Porque vocês não têm Deus. Esse Deus que o povo vive dentro de igreja, ele é limitado na igreja. Você tem que estar na igreja para buscá-lo, para servi-lo, para adorá-lo, para viver para ele, para ser dele. Essa pregação é anátema. Porque essa pregação de igreja substitui, tira Jesus do ambiente, tira Jesus do centro. Encontra assim. Ó, irmão Fred, para você que não sabe, que não examina muito a Bíblia, fica dentro do entendimento, aonde foi que o povo encontrou a Deus? Foi dentro do templo? Eu pergunto ao Senhor, Deus estava dentro do templo quando Jesus veio? Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Suas perguntas é toda dentro do conceito intelectual. Vou levar o conhecimento espiritual para o Senhor agora. O povo estava dentro do templo. Deus estava lá? Ó, já fazia um bom tempo que a glória de Deus tinha saído do templo. Um bom tempo. O povo estava cego nas trevas. Foi preciso a luz, que foi Jesus, vir ao mundo. A luz raiar nas trevas. Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava levando o conhecimento de Deus para o povo. Aonde? Na rua, nas aldeias, nos campos, em todo lugar. Jesus não mandou ninguém buscar a Deus e encontrar Deus dentro da igreja. No zoológico você pode encontrar Deus. Basta ter um servo lá, um instrumento, um homem que Deus vocacionou para pregar o Evangelho. Na praia você encontra Deus. Se tiver um cristão lá, esses fanáticos religiosos de igreja nem para a praia vão. E o povo na praia vai estar perdido do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, meu amado. Você encontra Deus, só não encontra Deus nas igrejas. Nós somos o templo quando estamos em Cristo, porque Deus só habita em nós em Cristo. Mas vocês acham que o templo é a igreja. Vive idolatrando o ambiente. Vive perdido de Cristo, achando que é na igreja que você encontra e vive para Deus. Se nós somos o templo, Deus está em nós. Encontra Deus na boate. Encontra sim, meu amado. Encontra, porque Deus envia homem para lá. Tem homens lá com conhecimento de Cristo pregando Jesus. Agora você não vai encontrar a vida com Deus dentro de igreja, não. Dentro de igreja você vai estar desviado da fé. Você acha que Jesus disse aquilo para quem? Para os que estavam em boate? Para os que estavam na praia? Para os que estavam dentro de outro canto? Jesus vai dizer para os judeus, para os religiosos, que adoravam a Deus em vão, dentro de preceitos de homem, não de Deus. Esse povo era de igreja, irmão Fred. Jesus, ele condenou e reprovou, não foi os que estavam na boate, na praia, em outros cantos, foi os que estavam em igreja. Religião. O maior confronto de Jesus no tempo dele não foi com os que estavam no bar, bebendo em praia. Foi os que estavam dentro de igreja.
os que eram do sistema religioso. Pode mandar, vamos trabalhar. O templo é o lugar para reunir as igrejas. Que templo? Me ensine isso aí. Aonde Jesus ensinou isso que o senhor está dizendo aqui? Qual foi o templo que Jesus mandou estar? Então, se Jesus não mandou, por que o senhor está ensinando isso? Isso é mentira. Jesus nunca dirigiu ninguém ao templo de Salomão, de Jerusalém, do judeu. Qual é o templo hoje que o senhor diz que é de Deus, para o povo se juntar? Que templo? Essas igrejas aí, essas denominações, isso é templo de Deus? É não, meu irmão. Saia desse engano, meu irmão. Abra sua mente para a palavra, meu irmão. Até hoje o senhor vive aí sem a direção, dentro desse conflito, vai ali, não encontra um lugar que se agrade, vai aqui, vai acolá. Por quê? Porque você está buscando a Deus em canto errado. Está querendo viver para Deus dentro de igreja, é o que o povo vive hoje, não é? A vida para Deus é na igreja, é da formalidade de igreja, é no culto de igreja. O povo centraliza a vida com Deus em igreja. A minha vida com Deus eu não vivo dentro de igreja, eu vivo ela em Cristo, na minha vida, no meu viver, onde eu estiver. Eu posso estar na praia, eu posso estar no parque, eu posso estar no clube, eu posso estar no zoológico, eu estou levando Deus para o povo. Eu estou com o meu entendimento iluminado, eu vou esclarecer o que estão nas trevas. Agora, se tem um lugar que as pessoas não querem a palavra de Deus, é dentro de igreja. Vai pregar o verdadeiro evangelho que eu estou pregando aqui para o senhor. Para um religioso de igreja, o senhor mesmo está resistindo, está vendo? Está em defesa de igreja, é isso que o povo faz. O povo defende a sua vida de igreja, não é a sua vida de fé em Jesus. Onde o povo está mais vulnerável para o pecado? Na igreja ou na boate, praia ou shopping? Na igreja. Pode botar aí qualquer coisa que eu vou lhe responder e vou provar. Qual é o grupo de pessoas que está mais perdido de Deus? É os que estão na praia, no shopping, na boate? Ou é os que estão dentro da igreja? O grupo de pessoas, o maior grupo de pessoas que vai se perder é os que estão dentro de igreja. Porque a mentira do diabo não está no shopping sendo pregada. A mentira do diabo não está na praia sendo pregada. A mentira do diabo não está no púlpito do zoológico. A mentira do diabo que está sendo levada, a heresia de perdição para o povo, está, sabe aonde? Sabe onde estão os falsos profetas? Nos púlpitos das igrejas. Isso é fato, irmão Fredson. Isso é fato, isso é notório. O povo mais incrédulo, que mais despreza a palavra de Deus, é o povo das igrejas, da religião. Quando eu falo igreja, eu falo do sistema religioso. Viu? Só para o senhor entender, qual foi o povo que mais resistiu a Jesus? Qual foi o povo que mais negou Jesus? Foi o povo que estava nos bares, no shopping, ou o povo que estava nas igrejas? Foram os religiosos, irmão. Quem foi o povo que aceitou a fé, que creram em Jesus? Foi os ladrões, as prostitutas, os malfeitores, enquanto os santos da religião negaram Jesus, perseguiram Jesus, fizeram oposição a Jesus. Vai pregar o evangelho para um católico? Vai pregar o evangelho para um evangélico, da religião evangélica? Eu sempre digo, não confundam a religião evangélica com o evangelho. O evangelho não tem nada a ver com religião evangélica. Porque esse princípio de igreja, religião evangélica, é mais uma estratégia de Satanás para confundir o povo e misturar a palavra com a mentira dele. Não, evangelho, religião evangélica. Então, se eu estou na religião evangélica, eu estou no evangelho. Tem nada a ver. Uma das piores seitas que existe é a evangélica. E eu provo isso, irmão. Aonde está o pior engano de Satanás? Dentro das igrejas evangélicas. Onde as pessoas são mais escravas, fanáticas, devotas, praticantes, escravizam sua vida, seu viver. As pessoas tudo histéricas. Tudo dentro de um fanatismo, de uma vida robótica. É subindo um monte, é pacto, é voto, é campanha em nome de Deus. Entendeu, irmão Fredson? Hoje eu estou aqui trabalhando direto com o senhor. Onde se ouve mais sobre o evangelho? Na igreja ou na praia? Meu irmão, tu está com as perguntas todas erradas, irmão. O evangelho não está sendo pregado dentro de igreja. Ao contrário, dentro de igreja, o que está sendo pregado é um evangelho anátema. Eu pergunto ao senhor agora, aonde está sendo pregadas as heresias? De onde é formadas as doutrinas de demônios? Aonde estão os falsos profetas? Na praia ou nas igrejas? Meu irmão, sai desse entendimento de igreja.
Deixa a tua mente aberta para a luz de Deus tirar o que está aí, ó. Quando você crê em Jesus e buscar o conhecimento de Cristo e aprender de Cristo, vai acontecer isso na sua mente. O esclarecimento, vai ter paz, vai ter direção, vai ter certeza, confiança, ousadia. Hoje não. Se você não estiver na igreja, você não tem vida com Deus. Aí fica preocupado, fica atrás de igreja, vai para uma, vai para outra. Quantas igrejas as pessoas estão vivendo? Quando não dá certo, vai para outra. E o cara está dentro da igreja não é para viver para Deus, é para ter oportunidade, é para querer ministério, é para querer promoção, é para querer posição, é para querer púlpito, é para querer oportunidade para estar nas igrejas. Hoje criaram isso. Hoje, dentro das igrejas, criaram um ambiente de disputa, irmão. De apresentações. Tem de tudo dentro das igrejas. Falta o evangelho. Amém, irmão Fred? Então, meus amados irmãos, são muitas as mentiras do diabo pregadas dentro do sistema religioso, e principalmente o evangélico, que pode perguntar a qualquer evangélico, ele acha que a igreja de Deus é evangélica. Pode perguntar a qualquer católico, ele acha que a igreja de Deus é católica. E por aí vai. Cada adepto de religião vai defender o quê? O evangelho ou a sua religião? O povo hoje se denomina o quê? Não, eu sou da Assembleia, eu sou batista, eu sou de Cristo, amado. Eu sou cristão. Qual é a igreja que tu é? Eu sou de igreja nenhuma. Eu sou membro que forma a igreja. Jesus não mandou ninguém ser de igreja nenhuma. Nós temos que ser de Cristo. Eu vivo em comunhão com meus irmãos na fé, não é dentro de igreja. Eu não tenho comunhão com quem tem uma fé distorcida dentro do sistema religioso de igreja. A minha comunhão é com quem está em Cristo na palavra. Nós defendemos a mesma doutrina. Nós pregamos a mesma verdade. Somos guiados pelo mesmo Espírito, que não há contenda, não há discussão. O Espírito Santo não vai levar ninguém a ser escravo devoto de igreja. É a Cristo. A Cristo. Então, se a gente for analisar com cuidado, veja só. O irmão Fredson aqui, ele botou um bocado de questionário, de comentário, de pergunta, e toda a pergunta que ele faz é dentro do propósito de igreja. Veja onde está o entendimento das pessoas. Vamos ver mais um comentário do irmão Fredson. O irmão fala que a igreja é lugar do diabo. Vi uma foto do irmão dentro de igreja no púlpito. Claro, Jesus estava pregando no templo. O templo estava corrompido. Era polvio de ladrão. Jesus estava no templo pregando. Eu vou pregar dentro de igreja. Eu vou pregar. Eu vivi dentro de igreja. Sabe por que eu saí da igreja, instituição? Porque ou eu vivia uma vida subjugado, fiel a Cristo pela palavra, ou eu vivia uma vida subjugada ao homem pela regra da igreja, denominação. A minha vida não pode ser vivida por dois caminhos, é um só. A minha vida não pode ser guiada por dois pastores, é um só. Então, eu estava assim, pregando, e vou. Jesus ia para o templo pregar. Ele não ia viver a vida para Deus no templo. Os apóstolos pregavam no templo e na sinagoga. E eu faço isso também, meu irmão. Estou não em contradição, não. Em contradição eu estou se eu estivesse aqui pregando como você está. Vida de igreja, defendendo igreja. Eu não prego igreja, eu não defendo igreja, eu defendo a verdade do evangelho. Eu ensino as pessoas que têm que estar em Cristo na palavra. E se estiver em algum lugar recebendo o ensino, se não for do evangelho, saia daí. É isso que a palavra nos ensina. Se alguém está ensinando alguma coisa a você que não é a doutrina de Cristo, não receba. Esse não é de Deus. É isso ou não que a palavra ensina? Onde é que a palavra ensina você está subjugado em alguma igreja? Me mostra aí que eu quero ver. Bota aí no comentário, irmão Fred, onde é que Jesus orienta alguém a estar dentro de algum lugar, instituição. Olha, você tem que congregar na igreja. Não, a congregação dos santos é em qualquer lugar. Jesus disse, aonde estiver, não é dentro da igreja se você estiver. Aonde estiver 2 ou 3. A congregação fala da reunião dos irmãos, independente se é no ambiente público, privado, em casa, na rua, da garagem. O cristão ele não pode viver idolatrando lugar. Ele não pode mistificar lugar. O cristão ele tem que viver uma fé saudável, pura, genuína, verdadeira, na direção, no princípio do evangelho. E o evangelho não ensina nada disso. Vamos ver mais comentário do irmão Fred Oliveira, lá da Bahia, né? Eu estou falando que se houver mais evangelho na igreja... Deixa eu ver aqui, viu, irmão? Não.
É não, irmão Fred. Isso é não, meu irmão. Qual é a igreja? Tu dentro da igreja, qual é o evangelho que tu vai ouvir dentro da igreja? É o evangelho de campanha, é o evangelho de pacto, é o evangelho de subir monte, é o evangelho de movimento, de corre-corre, de expulsar demônio, de cura, de milagre. Esse não é o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho que você escuta e aprende a viver dentro da igreja? É a vida subjugada em ritual religioso, penitência, sacrifício, flagelo. Esse é o evangelho de Cristo? Esse é o evangelho anátema que dentro das igrejas está sendo pregado. É o evangelho que coloca você subjugado à autoridade espiritual, não é de Cristo, é do homem. É o evangelho que leva você a consagrar, a centralizar a sua vida, não é em Cristo na palavra, é dentro de igreja, nos trabalhos, nas devoções, nas obrigações, cumprindo meta, vivendo como se fosse para Deus, obra de Deus. Qual é o evangelho que se vive, que se aprende, que o povo está recebendo dentro de igreja? É o evangelho que leva o povo a viver uma santidade na veste, que busca apresentar-se, julgando as pessoas pela aparência. O Senhor é muito julgado. O Senhor é muito julgado pelo sistema religioso igreja. O sistema religioso igreja não aceita o Senhor dentro da condição que o Senhor se coloca. Aí eu pergunto, Deus vai julgar o Senhor como julga as igrejas? Se o Senhor se submeter dentro da igreja, o Senhor vai estar perdido de Deus. Vai estar sendo julgado pelo juízo do homem. Condenou-se. Porque o homem não tem misericórdia. Ele vai te condenar. Tu tem que viver dentro da igreja, no padrão da igreja, a santidade exagerada, a forma de usos e costumes. Tu tem que viver enquadrado na igreja. Não pode isso, não pode aquilo. Jesus não colocou isso para ninguém. Dentro de igreja, o povo está igual ao fariseu. Dá uma examinada, irmão Fred, na oração do fariseu e do publicano. Jesus vai dizer quem foi justificado na oração. O fariseu, que era o religioso, ou o publicano, que era uma pessoa que não tinha religião, que não vivia dentro do padrão religioso. Olha a oração do fariseu. Deus, eu não sou como esse publicano. Ele é um pecador. Eu não, Deus, eu sou santo. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja. Não é isso hoje que o povo vive também, nesse entendimento? Achando que é santo melhor do que o outro porque está na igreja, se veste assim, não bebe, não fuma, não come isso, não come aquilo. Meu irmão Fred, quer vida com Deus? Vá conhecer a verdade. Vá aprender de Jesus para ser liberto. Aqui, ó. A libertação é no entendimento. Madureira não é radical. Toda religião tem sua regra, meu irmão. O senhor na Madureira, o senhor não pode nem viver fazendo os vídeos que o senhor vive. Dentro de igreja qualquer, se o senhor for, o senhor já está com a mente cauterizada, defendendo a igreja. E se for para uma igreja, vai ter que se adaptar ao sistema dela. Cada igreja tem sua regra de santidade exclusiva. Madureira, Assembleia. Eu conheço, irmão. Eu conheço. A mentira do diabo está no sistema. A verdade de Deus está em Cristo. E quem está na verdade de Deus é quem está em Cristo com o entendimento voltado para Ele. Não dentro de igreja, vivendo uma fé em Deus, uma vida com Deus dentro de igreja, por meio de igreja. Essa vida de igreja que as pessoas vivem é uma fé adulterada, é uma fé misturada, é uma fé vã, é sacrifício de tolo. As pessoas estão perdidas do entendimento da verdade do evangelho dentro de igreja, porque estão recebendo heresia de perdição. As pessoas estão sendo ensinadas dentro de doutrinas que não é a de Cristo, onde as pessoas se preocupam mais na doutrina das igrejas do que na doutrina de Cristo. As pessoas se preocupam mais com a sua vida formal religiosa do que a sua vida com entendimento em Cristo, na palavra dele. Meu irmão Fred Samorim, com todo respeito e consideração ao senhor, é mais um defensor de igreja, meu irmão. E o senhor, que é tão julgado pelas igrejas, está defendendo esse sistema onde o diabo opera. Mas que o senhor olhe para a palavra, para que tenha a iluminação do entendimento, para que busque uma vida com Deus, não dependente de igreja, não pela mediação de nenhum líder de igreja, não subjugada a nenhum ritual, nem trabalho, nem culto de igreja. A vida com Deus é pessoal por fé.
A vida com Deus, ela é direta, sem intermédio. A vida com Deus não é pelo intermédio de igreja, de vida de igreja. A vida com Deus é pelo único intermédio mediador, que é Cristo. E isso é por fé. Eu não tenho comunhão baseada dentro de igreja. A minha comunhão é baseada, principiada no entendimento da palavra, na doutrina. Eu tenho comunhão com quem está em Cristo, na palavra dele. Não é com quem está em igreja. Porque se eu tiver comunhão principiada dentro de igreja, a minha comunhão vai ser só com aqueles da igreja. O outro não é dessa igreja, eu não tenho comunhão com ele. E Jesus, ele não dividiu o povo dele em instituição religiosa, como hoje é dividido. Esse povo que diz que é de Deus, cada um é de Deus na sua exclusividade, da sua... Olá, gente, eu vou encerrar aqui, porque o microfone parou, acabou a bateria, mas eu creio, né? Eu estou encerrando porque o microfone parou, acabou a bateria, mas eu creio que foi muito bom para levar para vocês o esclarecimento, a explicação, tá bom? Não sou julgado pelas igrejas, por irmãos sem conhecimento. Não, meu irmão, é a igreja, porque se eu for para uma igreja, o líder da igreja vai colocar o Senhor na regra deles. É verdade, irmão Fábio. Porque os irmãos julgam porque estão assim julgando pelo entendimento da igreja. Não é pelo sem conhecimento. Porque o conhecimento é o de Cristo. E quem vive dentro de igreja está sem o conhecimento de Cristo. Porque defende igreja, vida de igreja. Isso é sem conhecimento. Então que o irmão Fred se examine, analise. E estamos aqui, não é para estar indiferente nem combatendo um contra o outro. Nós estamos debatendo assuntos concernentes aos princípios de Deus. Aquilo que está na verdade de Deus, amém. Aquilo que não está, tem que ser condenado e reprovado. Amém, meus amados irmãos. O irmão Fredson aqui que interagiu, participou aqui nesse momento, eu agradeço pela sua interação aqui, onde a gente aqui trabalhou seus comentários, sua posição, seu entendimento, a gente trabalhou à luz das Escrituras. Que Deus assim abençoe. Meu irmão Fredson lá da Bahia, a todos vocês que estão aqui no YouTube, no Face, sempre acompanhando as instruções e os ensinos da palavra de Deus, levado por esse que fala com vocês, o irmão Wellington Ramos. Amém, meus amados? Vou encerrar porque acabou a bateria do microfone e eu botei outro aqui só para concluir e encerrar esse momento. Obrigado a todos, em nome de Jesus.